Imagine-se caminhando por uma planície vasta, há 77 milhões de anos, cercado por vegetação densa e o som constante da vida selvagem pré-histórica. De repente, o chão treme. Algo enorme se aproxima. Mas não é o T-Rex. Neste vídeo, vamos mergulhar na história desse predador colossal, suas semelhanças assustadoras com o T-Rex e por que ele pode ser considerado o irmão mais velho e talvez mais selvagem do dinossauro mais temido da história. O Tiranossauro Rex, como muitos conhecem, é símbolo de poder e destruição. Suas mandíbulas colossais, tamanho imenso e presença imponente o tornaram uma verdadeira lenda. Mas poucos sabem que ele não surgiu do nada. Milhões de anos antes de sua ascensão, um outro tiranossauro já vagava pelos continentes norte-americanos, o Daspletossauro. Esse predador viveu entre 78 e 74,4 milhões de anos atrás e foi por muito tempo um mistério. O primeiro esqueleto encontrado estava incrivelmente bem preservado, com crânio completo e mais da metade do corpo intacto. Mesmo assim, foi inicialmente confundido com outro gênero, o Gorgossauro. Isso porque seus dentes e tamanho eram semelhantes. Mas com o tempo, os detalhes começaram a revelar uma criatura única. O Daspletossauro era mais robusto, com ossos mais densos e um crânio mais largo. Sua cabeça parecia uma versão blindada da do Gorgossauro, quase como se fosse feita para aguentar o impacto de uma guerra constante. Quando paleontólogos perceberam isso, ele foi finalmente reconhecido como um novo gênero. Nascia, oficialmente, o Daspletossauro torosus, musculoso. Mas a história não para por aí. Estudos comparativos mostraram que, em estrutura, esse animal se aproximava muito mais do T-Rex do que de outros tiranossauros. As semelhanças eram tantas que alguns cientistas chegaram a sugerir que ele poderia, na verdade, ser uma espécie antiga do próprio T-Rex. Outros propuseram que o Daspletossauro foi seu ancestral direto. Com o tempo, mais espécies foram descobertas: Daspletossauro wilsoni e Daspletossauro horneri. Essas descobertas reforçaram a ideia de uma linha evolutiva contínua. Cada nova espécie parecia mais próxima do T-Rex, com traços físicos que se tornavam progressivamente mais rexianos. Esse processo de evolução contínua é conhecido como anagênese, quando uma espécie se transforma gradualmente em outra. Porém, nem todos concordam com essa teoria. Alguns afirmam que, sem DNA, é impossível comprovar uma ancestralidade direta. Um argumento interessante surgiu com a descoberta de um dente muito parecido com o do T-Rex, datado de 77 milhões de anos, ou seja, anterior ao próprio T-Rex, mas contemporâneo ao Daspletossauro. Isso indica que, talvez, existissem outros terópodes similares vagando por aí. Independentemente da linha evolutiva, é inegável que Daspletossauros e T-Rex eram extremamente próximos. O primeiro tinha um corpo que media entre 8,5 e 9 metros de comprimento e podia pesar até 3 toneladas. Mas alguns indivíduos, como o famoso Pete III, chegavam a impressionantes 11 metros e 5,5 toneladas. Isso tornava o maior predador da América do Norte em seu tempo. O crânio do Daspletossauro era uma verdadeira máquina de guerra. Com mais de 1 metro de comprimento, possuía ossos espessos, narinas fundidas para maior resistência e uma dentição assustadora. Seus dentes eram longos, pontiagudos e ovais na base, perfeitos para resistir à pressão e esmagar ossos. Estudos indicam que sua mordida era uma das mais fortes entre os tiranossauros, perdendo apenas para o T-Rex. Assim como o rei, o Daspletossauro usava a técnica de perfura e puxa ao caçar. Cravava os dentes na presa e puxava com força, arrancando carne, ossos e tudo que estivesse no caminho. Seus alvos preferidos: ceratópsidos, hadrossauros e até anquilossauros. Basicamente qualquer criatura que cruzasse seu caminho. Sua única fraqueza era a velocidade. Seu corpo pesado o tornava mais lento. Por isso, acredita-se que usava o fator surpresa e emboscadas para atacar. Em contrapartida, essa robustez o tornava incrivelmente resistente, capaz de enfrentar presas com armaduras naturais. E se você pensa que os braços dos tiranossauros são inúteis, pense de novo.
O Daspletossauro tinha os maiores braços, proporcionalmente, entre os tiranossauros. Mediam cerca de 1 metro e eram fortes, com estrutura óssea reforçada. Talvez servissem para segurar presas em luta. Outro detalhe curioso é a presença de placas sensoriais em seu focinho, semelhantes às dos crocodilos modernos. Essas estruturas podem ter permitido que ele detectasse movimentos e temperaturas, tornando-o um caçador ainda mais eficiente. Mas o que realmente intriga os cientistas é o comportamento social do Daspletossauro. Vários fósseis foram encontrados em grupos, incluindo um trio de diferentes idades, ao lado de restos de hadrossauros. Isso sugere que poderiam viver e caçar em bandos familiares, como uma matilha pré-histórica. Entretanto, há uma visão mais sombria. Outros acreditam que o Daspletossauro se comportava como dragões de Komodo, se reunindo em torno de carcaças e entrando em conflitos brutais. De fato, muitos fósseis apresentam marcas de mordidas de outros Daspletossauros. E algumas dessas marcas foram feitas após a morte, sugerindo casos de canibalismo. Essas lutas eram intensas. A maioria das marcas estava no rosto, indicando que os confrontos eram diretos, quase ritualísticos. Feridas não cicatrizadas indicam que algumas brigas eram fatais. Os motivos? Território, comida ou disputas de poder dentro do grupo. E o drama não para por aí. O Daspletossauro conviveu com outro grande predador, o Gorgossauro. Ambos habitaram Laramídia, uma ilha continental que hoje é a América do Norte Ocidental. Compartilhavam território, mas tinham nichos diferentes. O Gorgossauro era mais ágil e caçava presas menores e rápidas. Já o Daspletossauro focava nos gigantes blindados. Enquanto o Gorgossauro era mais comum ao norte, o Daspletossauro dominava o sul. Essa separação ecológica provavelmente evitou confrontos frequentes, embora confrontos não possam ser descartados. Laramídia, aliás, era um verdadeiro paraíso tropical, com florestas densas, rios imensos e uma biodiversidade impressionante. Dentre os animais que coexistiram com o Daspletossauro estavam o Estiracossauro, o Coritossauro, o Anquilossauro e muitos outros. Além disso, haviam dezenas de espécies de peixes, mamíferos, répteis e até tubarões. Mas esse paraíso tinha seus perigos. Eventos de extinção em massa causados por erupções vulcânicas, incêndios florestais e secas periódicas assolavam a região. Essas catástrofes poderiam ter sido o fim do Daspletossauro, abrindo espaço para o surgimento do T-Rex como novo soberano. Apesar de sua imponência, o Daspletossauro ainda é pouco representado na cultura pop. Filmes, documentários e jogos tendem a focar quase exclusivamente no T-Rex, relegando seu primo mais velho ao papel de coadjuvante. Mas à medida que mais fósseis são estudados e novas informações vêm à tona, esse predador pré-histórico começa a recuperar o reconhecimento que merece. Sua trajetória revela muito sobre como os tiranossauros evoluíram, se comportavam e dominavam os seus ecossistemas. Daspletossauro foi mais do que um degrau na escada evolutiva. Ele foi o topo de sua cadeia alimentar, um predador perfeitamente adaptado ao mundo violento e imprevisível do Cretáceo. Talvez o maior legado deixado por ele seja o mistério. Quanto mais aprendemos, mais perguntas surgem, e é esse senso de descoberta contínuo que torna a paleontologia tão fascinante. Afinal, quantas outras criaturas colossais ainda estão esperando para serem descobertas no subsolo? Se há algo que o Daspletossauro nos ensina, é que a história da vida na Terra está longe de ser completamente contada. Mesmo os maiores predadores podem ser esquecidos pelo tempo, apenas para retornarem triunfantes graças à curiosidade humana. Cada fóssil é uma peça de um quebra-cabeça gigante, e cada nova descoberta pode mudar tudo o que pensávamos saber. O passado é um território vasto e ainda inexplorado, e monstros como o Daspletossauro são os guardiões desse mistério. Cabe a nós, com ciência e imaginação, desenterrar essas histórias e trazê-las de volta à vida.
O Daspletosauro foi muito mais do que um primo esquecido do T-Rex. Ele foi um gigante temido, adaptado, implacável e possivelmente o primeiro verdadeiro rei das Américas. E agora que você conhece essa fera pré-histórica, que tal explorar mais sobre os segredos ocultos do mundo dos dinossauros? Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!